O aroma de trufas e o tilintar de taças de cristal enchiam o ambiente do restaurante mais luxuoso da cidade, o Maison Grand. Ali, executivos, artistas e políticos faziam reservas com meses de antecedência. Isabela, 32 anos, pele morena clara, cabelos longos e castanhos levemente ondulados, vestia-se de forma extremamente simples naquele dia. Jeans surrados, uma blusa branca básica, tênis velho e uma bolsa de pano. O rosto sem maquiagem e os cabelos presos de qualquer jeito completavam o visual de quem parecia tudo, menos uma cliente que pudesse pagar um jantar ali. Mas ela não estava ali por acaso. Havia passado semanas economizando para aquele jantar. Era o aniversário de 60 anos de sua mãe, e Isabela queria surpreendê-la com uma experiência inesquecível. Ela entrou no restaurante com o coração acelerado e um sorriso tímido no rosto. Mas, em menos de 5 minutos, tudo mudou. O maître, Fábio, um homem branco de 40 anos, cabelo grisalho impecável, olhar altivo e uniforme engomado, foi o primeiro a abordá-la. "Boa noite, senhorita", disse ele, avaliando-a de cima a baixo com um sorriso forçado. "Temos algumas restrições de dress code aqui, e pelo visto, hoje estamos lotados." Isabela respirou fundo, ainda tentando manter o sorriso. "Eu fiz uma reserva. Nome: Isabela Martins. Mesa para 2, 20 euros." Fábio digitou no tablet com um suspiro teatral. Curioso", disse ele, fazendo parecer que não encontrava nada. "Infelizmente acho que houve um erro. A casa está cheia." Ela puxou o comprovante de confirmação no celular, mostrando a tela para ele. O maître apenas lançou um olhar rápido e continuou. "Sinto muito, mas nossos clientes habituais estão aguardando. Talvez um restaurante mais casual seja mais o seu perfil." Ao fundo, alguns clientes observavam, cochichando. Algumas risadinhas abafadas ecoaram. Isabela sentiu o rosto queimar. A vergonha, o constrangimento, a humilhação pública. Engolindo o choro, ela apenas balançou a cabeça e saiu. Do lado de fora, encostou-se em um dos postes da calçada e deixou uma lágrima cair. O que ela não sabia é que a história dela com aquele lugar estava apenas começando. Isabela ainda estava encostada no poste, enxugando discretamente as lágrimas, quando o celular vibrou. Olhou a tela sem muito ânimo, mas congelou ao ver o nome. Leonardo. Fazia anos que não falavam. Ele tinha sido seu colega de faculdade, amigo próximo, e por um breve período, algo mais. Mas os caminhos da vida os afastaram. Ela hesitou, mas atendeu. "Léo, Isa, você tá bem?" Sua voz tá estranha. Ela respirou fundo, tentando disfarçar. "Eu tô bem, só um dia difícil." Do outro lado da linha, Leonardo suspirou. "Engraçado. Eu acabei de te ver." Ela franziu a testa. "Como assim?" "Tô aqui, no restaurante. Vi tudo da minha mesa." O coração dela disparou. "Você tava lá dentro?" "Sim, e, sinceramente, tô revoltado com o que fizeram com você." Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. "Me espera aí. Não sai. Vou até você." Minutos depois, Leonardo apareceu. O mesmo sorriso gentil de sempre, mas com o olhar mais maduro. Agora, aos 33 anos, ele era um homem bem-sucedido. Empreendedor na área de tecnologia, vestia um blazer moderno e tinha uma presença de quem conquistou o próprio espaço no mundo. "Vem comigo", disse ele, pegando a mão dela. "Léo, confia em mim." Leonardo entrou de volta no restaurante, com Isabela ao lado. Dessa vez, o ambiente inteiro pareceu congelar. O maître, ao vê-la novamente, abriu a boca para protestar. Mas Leonardo foi mais rápido. "Por favor, providencie a melhor mesa disponível. Agora." Fábio, o maître, ficou pálido. "Senhor, não sei se..." "Sabe sim.
Ou quer que eu ligue para o gerente regional agora? O silêncio foi imediato. Alguns clientes que antes riam, agora assistiam à cena com curiosidade. Em poucos minutos, uma mesa na varanda foi montada especialmente para eles, com direito a velas, flores e o serviço mais atencioso que o restaurante poderia oferecer. Enquanto se acomodavam, Isabela, ainda constrangida, disse em voz baixa: Eu não precisava disso. Leonardo sorriu. Precisava sim. E eu também precisava estar aqui, para ver a mulher incrível que você se tornou, enfrentando o mundo de cabeça erguida, mesmo quando ele tenta te derrubar. Ela sorriu, com os olhos ainda úmidos. O que começou como a pior noite da vida dela estava começando a mudar de forma inesperada. O jantar seguiu entre pratos sofisticados e conversas tímidas. Isabela ainda estava com o coração acelerado, tentando processar tudo o que tinha acontecido. O constrangimento, a humilhação e agora, aquele reencontro inesperado. Leonardo, por outro lado, parecia tranquilo, mas os olhos dele não mentiam. Havia algo a mais ali. Depois da sobremesa, ele soltou um suspiro longo. Sabe, não é a primeira vez que eu te vejo sendo mais forte do que deveria precisar ser. Ela levantou os olhos, confusa. Como assim? Leonardo apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se um pouco mais. Eu lembro da época da faculdade, de como você trabalhava o dia inteiro, depois ainda ia para aula à noite. E mesmo assim, nunca deixava de ajudar todo mundo. Isabela sorriu com certa nostalgia. Aquela época foi difícil. Para você, foi mais do que difícil. Foi uma batalha diária. Ela deu de ombros, tentando disfarçar a emoção. Mas eu sobrevivi. Leonardo a olhou. Sério. Mais do que isso. Você venceu. Ela corou, desviando o olhar. O garçom trouxe mais um café, e os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Leonardo continuou. Sabe o que é mais engraçado? O quê? Eu sempre gostei de você. Isabela quase deixou a xícara cair. Como é? Ele riu, nervoso. Na faculdade, eu só não tive coragem de te dizer. E, quando finalmente ia falar, você já tinha ido embora, arrumado outro emprego, mudado de cidade. Ela o olhou, surpresa. Eu nunca soube disso. Leonardo respirou fundo. Bom, talvez agora seja o momento certo para dizer. O coração de Isabela disparou. Mas antes que pudesse responder, uma voz indesejada interrompeu o momento. Fábio, o maître, aproximou-se da mesa com um sorriso forçado. Senhor, senhora, está tudo de acordo com o serviço? Leonardo lançou um olhar cortante. Melhor do que eu esperava. Depois do começo desastroso que vocês proporcionaram. O maître engoliu seco, fez um leve cumprimento e se afastou. Isabela respirou fundo. Sabe o que eu mais odeio? O quê? Gente que julga pelas aparências. Leonardo sorriu. Pois saiba que, na minha frente, ninguém nunca mais vai te tratar assim. Ela o olhou, com os olhos marejados. E naquele instante, ela teve certeza de uma coisa. Leonardo não era mais só um amigo do passado. O jantar seguiu com risos discretos e olhares que diziam muito mais do que as palavras. Isabela estava começando a relaxar, permitindo-se viver aquele momento. Mas ela ainda não fazia ideia de quem Leonardo realmente tinha se tornado. Enquanto tomavam o último gole de café, o gerente geral do restaurante, Sr. Alberto, um homem de 50 anos, terno escuro, expressão preocupada, aproximou-se da mesa. Senhor Leonardo, desculpe incomodar, mas acabamos de receber uma ligação do Conselho Regional de Gastronomia. Fomos informados que um dos jurados da premiação anual está nesta mesa. Isabela arregalou os olhos. Jurado? Que jurado? Leonardo sorriu de canto com um ar de leve provocação.
Esqueci de te contar. Desde o ano passado, faço parte do Comitê de Avaliação de Serviços de Hospitalidade da cidade. O gerente empalideceu. Senhor, se houve qualquer inconveniente, podemos reparar. Por favor. Leonardo cruzou os braços. Reparem mesmo. Mas não é comigo. É com ela. Apontou discretamente para Isabela. A expressão de pânico no rosto de Alberto e do maître Fábio foi instantânea. Isabela, surpresa, o olhou. Léo, por que você não me contou? Ele sorriu. Porque eu queria ver como me tratariam, antes de saberem quem eu era. Isabela baixou os olhos, ainda em choque. Minutos depois, Fábio, o maître arrogante que a humilhou, aproximou-se novamente, agora com o rosto vermelho de vergonha. Senhora, eu peço desculpas pela forma como a tratei. Foi um terrível engano. Um erro imperdoável. Isabela o encarou por um longo segundo. Respirou fundo. Erro que acontece quando as pessoas julgam pelo que veem e não pelo que somos. Fábio apenas abaixou a cabeça. Leonardo, ao lado dela, sorriu satisfeito. Bendito. Na saída, antes de irem embora, o gerente ainda tentou oferecer um jantar gratuito como pedido de desculpas. Mas Leonardo foi categórico. Obrigado, mas hoje, o que ela precisava, vocês não podem oferecer. Respeito. Isabela sorriu discretamente ao ouvir aquilo. Do lado de fora, já na calçada, ela respirou fundo. Não acredito que isso tudo aconteceu. Num só dia. Leonardo riu. Nem eu. Mas acho que ainda pode ficar melhor. Ela o olhou, confusa. Como assim? Que tal um café? Amanhã, só nós dois, sem confusões, sem maître mal educado? Ela sorriu. Eu adoraria. O que começou como a pior noite da vida dela estava se transformando em um novo começo. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela do pequeno apartamento de Isabela, iluminando cada canto com uma suavidade incomum. Ela se levantou mais leve, com o coração diferente. Pela primeira vez em muito tempo sentia que algo bom estava por vir. Vestiu-se com uma roupa simples, mas dessa vez com um cuidado a mais. Prendeu os cabelos de forma solta, deixou um pouco de batom nos lábios e partiu. Leonardo a esperava em uma cafeteria charmosa, perto do parque central da cidade. Sem terno, sem protocolos. Apenas ele, com um sorriso sincero e aquele olhar que ela sempre lembrava dos tempos de faculdade. Durante o café, as conversas foram se tornando mais íntimas. Planos de vida, medos, sonhos adiados. Isabela, pela primeira vez, contou tudo. As dificuldades, os trabalhos temporários, a batalha diária para ajudar a mãe doente e o quanto aquela noite anterior tinha sido difícil, até o momento em que ele apareceu. Leonardo ouviu tudo com atenção, sem interromper, sem julgamentos, apenas escutando. Depois de algumas horas ele respirou fundo. Isa, eu sei que te peguei de surpresa ontem e que tudo foi muito rápido. Mas eu queria te dizer uma coisa. Ela o encarou, com o coração acelerado. Pode falar. Ele sorriu. Eu não quero que a gente se perca de novo. Ela mordeu o lábio, segurando a emoção. Léo, e se for só a empolgação? E se for só o momento? Ele balançou a cabeça. Não é. Eu te conheço. Desde antes de tudo isso. E a verdade é que eu sempre me perguntei como seria se a gente tivesse tido uma chance de verdade. Isabela sentiu os olhos encherem. Eu também. Leonardo estendeu a mão por cima da mesa. Então, que tal a gente descobrir juntos? Ela respirou fundo e segurou a mão dele. Do lado de fora, o mundo continuava igual. Pessoas correndo, buzinas, o caos da cidade. Mas ali, naquela cafeteria simples, dois corações começavam uma nova história.
sem humilhação, sem vergonha, só com verdade. E pela primeira vez, Isabela sentiu que ela finalmente estava exatamente onde deveria estar. Se essa história tocou o seu coração, comenta. A vida sempre dá voltas. E se inscreve no canal. Porque aqui, cada história é feita para lembrar que, até nos piores dias, o destino pode surpreender.